Oi, gente. Entrei um pouquinho antes para o pessoal ir entrando aqui e para a gente aguardar o Dr. Nelson para falar sobre esse assunto hoje tão importante, que é a coleta das células tronco, né? Eu estou muito feliz em saber que como eu não fiz do cordão umbilical, eu vou conseguir fazer do dente de leite do Luca, então a gente vai falar sobre tudo isso. Vou esperar aqui o pessoal entrar, fiquem aqui. Também já falei que vai ter um presentinho meu no final da live, um presente Nini Maria, né, para vocês usarem. Então fiquem, participem e vou aguardar só um pouquinho aqui, o doutor entrar. Ah, que fofo falar. O pacote mais lindo da vida que eu recebi. É muito emocionante, né? As roupinhas. Mas enfim, hoje o assunto é saúde. Hoje a gente vai falar sobre algo muito especial, que é a saúde dos nossos bebês, né? Às vezes a gente se preocupa muito com o enxoval todo e acaba pecando num detalhe desse, né? Detalhe não, porque é algo muito importante. A célula-tronco tem estudos incríveis. Pronto, deixa eu só entrar aqui. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite, Cristina. Tudo bem? Tudo bem, doutor? É um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Que Obrigado pelo ótimo. espaço. Obrigada, gente, por esclarecer nossas dúvidas, né? Eu estava falando para as meninas hoje o dia todo. Deixa eu só apresentar, esse é o Dr. Nelson Tatsui. Ele é diretor técnico da Criogênesis e hematologista do HC. Certo, doutor? Exatamente. Do Hospital das Clínicas, né? Grande escola aqui Legal. do estado de São Paulo. Uhum. E espero ajudá-los, né? Estou aqui com essa missão, vamos dizer assim. E para mim é uma Exato. honra. É o que eu disse aqui algumas vezes hoje, né, anunciando a live e tudo mais, que a gente às vezes se preocupa, mães, né, tanto com enxoval, com as coisas, que é óbvio, né, é minha praia, é minha área, mas a gente acaba esquecendo de pensar nessa. Eu mesma, né, acabei não fazendo a coleta do cordão do Luca, me arrependo, mas descobri que dá para fazer do dente, né, então eu acho que a gente pode tirar essas dúvidas aqui, aproveitar esse espaço para saber um pouco mais sobre isso. Então, eu queria que você desse uma introdução explicando um pouco mais sobre o que é, né, o que são as células tronco, porque acho que a gente sabe que tem cura de diversas doenças, mas sabe tudo um pouco superficial, né? Gostaria que você desse aí uma introdução para a gente. Muito legal, né, esse assunto, né, que você trouxe, né, para todos nós, porque realmente, para mim, não tem o que é mais importante ou menos importante. Acho que é importantíssimo cuidar do enxoval de forma especial, né, para o filho. Claro, Acho que isso é um momento único, vamos dizer assim. sim. Mas acho que não deve esquecer a possibilidade de guardar célula-tronco para a família, né? O nosso laboratório Criogênesis, ele foi fundado em 2003, ou seja, logo no início de 2003 foi coletado o primeiro sangue de cordão umbilical, aproximadamente 18 anos, né, atrás. Uhum. E nós estamos crescendo e a cada mês que passa, mais pais sabem sobre esse assunto, sobre por que guardar célula-tronco, a complexidade disso ou não, a simplicidade ou não. E eu quero trazer que é um ato simples e um ato importante, né? E Uhum. essa coleta ocorre no momento do nascimento, não tem jeito de guardar a placenta para depois, ou para antes, muito menos para Sim. antes. No nascimento, a gente manda uma enfermeira coletar o sangue de cordão umbilical, que é feito logo após o nascimento do bebê. Mas Uhum. para a gente começar essa conversa muito bacana, eu acho que assim, o objetivo da coleta iniciou quando o mundo científico descobriu que aquela célula-tronco que na década de 50 realizava aqueles transplantes tradicionais entre um e outro, para um indivíduo salvar o outro e Uhum. recuperar de doenças gravíssimas, né, como leucemia, linfoma, no laboratório essas células se comportavam de uma maneira muito interessante. Além de formar sangue, que era o esperado, né, repopular nossa medula óssea, trazia dados de que aquelas células se transformavam em tecido neurológico, numa célula neurológica, numa célula cartilaginosa, numa célula óssea.
Só para ter uma ideia, quando se notou essa propriedade, isso explodiu na área médica e agora que está começando a consolidar seu uso. Você imagina, Cristina, e a todos, que a partir daí começou a pensar o seguinte, os cientistas: bom, se essa célula, além de formar o sangue, pode recuperar, pode formar uma célula neuronal, então nós podemos usar isso para além das doenças sanguíneas, como, por exemplo, só para começar, por exemplo, uma paralisia cerebral que acomete muitos recém-nascidos. E isso Sim. pode ajudar a recuperar. Uhum. É incrível. São diversas, né, doenças, enfim. E existem alguns estudos recentes, né? Você pode comentar com a gente os últimos estudos que estão sendo feitos aí? Não, e são inúmeros mesmo. Claro que teve, né? Infelizmente, nós passamos por praticamente 2 anos de pandemia. Obviamente, o mundo foi afetado por uma diminuição dos protocolos clínicos e experimentais. Sim. Mas se a gente for pegar a curva a longo prazo, desde a época que nós começamos aqui no Brasil, em 2003, para agora, o crescimento é estrondoso. Se eu falar em Uhum. porcentagem, isso equivale a mais de 10 vezes aos trabalhos iniciais. E cada vez, o fato não é só número, né? O fato é a qualidade dos trabalhos e a missão dos trabalhos. Ou seja, eles já passaram daquela fase de tratar, por exemplo, animais de laboratórios, testes em ratos, cachorros, enfim, testes em computadores, testes de segurança, e agora estamos num patamar de analisar realmente os resultados que acomete o ser humano. Ou seja, quando se usa a célula-tronco naquela criança X, para aquele problema, qual é a real melhora? E os trabalhos nesse campo final já são inúmeros. Por exemplo, eu tinha comentado sobre a paralisia cerebral, é um dos carros-chefe, principalmente nos Estados Unidos da América, Uhum. onde tem ainda são os melhores centros nessa área de regeneração, principalmente na área de paralisia cerebral. Mas vamos Uhum. lá, fraturas não consolidadas, artroses, que são aqueles desgastes que quase todo mundo chia durante a vida, sobre uma dor no joelho ou uma dor na coluna, Uhum. problemas de coluna, problemas da lesão medular, que deixa muita gente paraplégico ou mesmo tetraplégicos, com a qualidade de vida muito abalada, né, após ficar Sim. com cadeira de rodas eternamente ou mesmo acamado. E diabetes, uma coisa muito comum também nas crianças, na fase infantil e que piora na fase adulta, que é o Sim. autismo, né, quando não bem tratado. Ou seja, quando Alzheimer, né? Existem alguns Alzheimer, estudos, aliás, regeneração de vários. pele, né? Para queimaduras, enfim. Perfeito, perfeito. Muito incrível, né? Você tá me lembrando a Talu, sabe, que é uma colega nossa que também faz live Sim, a gente comigo. é super parceira da É Talu. mesmo, eu tenho a impressão que vocês sabem mais do que eu, sabe? Às vezes eu fico, porque às vezes vocês ou gostam da matéria, ou estudam, claro, e Sim, isso eleva a qualidade da informação aos que nos assistem, né? E eu claro. lembrei dela quando ela começa a colocar as coisas, porque realmente é com propriedade. Parabéns. Sim, a gente quer trazer informação de qualidade, né? Nosso objetivo aqui é esse, é Não, ajudar sem e dúvida. trazer informação. Além, eu falo que a gente, óbvio, trabalha com comércio, né? A gente está aqui para vender, mas eu acho que só é válido quando a gente faz a coisa por completo, sabe? Eu acho que a gente tem que trazer informação de qualidade. Isso é e de coração, sabe? Porque uma coisa que eu Exato. sempre falo aliás, para os meus clientes e aqui para os seus seguidores, embora tenha que cobrar, é um serviço privado, quando a gente iniciou, a minha missão era tentar trazer a possibilidade do uso de célula-tronco para tentar salvar algumas vidas ou diminuir o sofrimento dos pacientes. Acho que essa é a finalidade. Uhum. Eu sou médico, Sim, é a finalidade minha, né, e do meu sócio, que é interessante porque a nossa empresa, os investidores são médicos, né? Então, realmente no nosso início foi muito buscado a discutir o tratamento dos pacientes lá na sim. frente. E acho que lá na frente chegou o hoje, né? Já estamos na frente. Sim. E doutor, aproveitando que a gente falou sobre Alzheimer e doenças
de artrites, etc., que são coisas que vão acometer bem lá na frente, por quanto tempo a gente consegue manter essas células guardadas aí? Eu já fui visitar aí, eu conheço, é incrível. Eu vou ver se eu vou novamente para mostrar mais uma vez para o pessoal, mas gostaria de saber isso. Quanto tempo elas podem ficar armazenadas e saudáveis, né, essas células? O importante é sobreviver e com grau de vitalidade que possa fazer um tratamento seguro, né? Uhum. Esse é o ponto central da qualidade de um banco de sangue de cordão umbilical e de outros tecidos. É Uhum. como guardar corretamente, para poder propor à família, quando precisar, um produto viável. E é tema Sim. de congresso, essa abordagem sua, é tema de estudo avançado. Uhum. O que eu posso garantir para os nossos clientes, que mais do que dizer que, por exemplo, que a Criogênese trabalha com uma técnica que traz uma segurança de longevidade, nós recebemos um credenciamento internacional que assegura isso. Ou seja, fontes externas atestam a nossa qualidade em relação a isso. Que segue trabalhos internacionais que preconizam a mesma técnica. Ou Uhum. seja, se realmente você depurar, filtrar, concentrar a célula-tronco do sangue de cordão umbilical de uma maneira ótima, ele é de reduzir a temperatura de uma maneira controlada e colocar no sistema de nitrogênio de forma não em choque térmico, Uhum. e isso não variar com o tempo, você terá um produto que pode durar décadas. Não há, repito mais uma vez, não há limite que possa dizer que a célula-tronco viva 30, 35 ou 40 anos. Outro Uhum. detalhe muito importante, que eu acho que os clientes eles gostam muito de receber essa informação, porque isso tudo é uma questão de laboratório. Mas muita gente pergunta para mim, fala assim, mas tudo bem, doutor, qual foi a célula-tronco mais antiga utilizada, então? Uhum. Normal, o que eu tenho de dados informais, isso eu peguei da própria boca dos especialistas que trabalharam com essa célula-tronco mais antiga, tinham em torno de 12 anos de estocagem. Entendeu? Uhum. Então, é muito tempo de estocagem. E Sim, funcionou de uma maneira bastante ótima, vamos dizer assim, muito boa. sim. E isso provavelmente traduz que, segundo as nossas análises de decaimento, né? Decaimento é a queda da viabilidade, tudo indica Uhum. que a queda é tão desprezível, vamos dizer assim, que a tendência realmente que essas células Que ela dure. bem guardadas, claro, dure décadas. Sim. Aqui a gente até aproveita para falar a questão de como escolher a empresa para fazer esse serviço, né? Quais são os critérios? É justamente essa questão, né? Porque a forma que vai ser extraído e todo a condução, né, até chegar ao nitrogênio e tudo mais, é fundamental para a qualidade, né, das células, para manter essa qualidade, manter vivo, certo? Sem dúvida, sem dúvida. O fato é Então, que a gente, é claro que a nossa missão, né, é não trazer mais preocupação aos pais. Quando os pais nos procuram e elas falam assim, meu Deus, eu quero coletar do meu filho, vai perder as células, a coleta vai ser mal feita, né? Será que ela vai chegar? Eu acho que, pelo menos, o nosso treinamento visa que quando os pais escolhem a coleta do sangue, eu não quero acrescentar problema aos pais. sim. Que tudo seja facilitado. Acho que esse é o ponto. Uhum. Além disso, eu sempre busco falar com os meus colaboradores é assim, fale tudo que ocorre no mundo da criopreservação ao cliente. Antes de fazer, não na hora da coleta, claro, mas antes, Sim. peça que leia o contrato com cuidado, peça que discuta todas as dúvidas. Essa é a missão. E exigido pela Academia Norte-Americana de Bancos de Sangue. E com isso, o banco de sangue, com tudo isso formado, ele não pode ser aquele banco que chega para o pai e fala assim, eu sou bom, eu Uhum. sou o melhor, confia em mim. Não, eu acho que legislar em causa própria é muito difícil. Sim. Por isso que nós buscamos
enfrentar credenciamentos internacionais para que possamos receber um atestado de bons costumes laboratoriais. E chamo atenção neste ponto especial aos pais. Não procure banco de sangue que diz que é bom e que a coleta não tem nenhum problema. Sim. Já começa, para mim, errado. Busque aqueles que esclareçam realmente as dúvidas e que tenha, mas no mínimo, um credenciamento internacional, além, obviamente, do alvará sanitário, mas isso é o básico, né? Sem isso é impossível. Mas além disso, e para mim, eu acho que 2 credenciamentos internacionais são muito respeitados no mundo. Não sou eu que estou falando. Qualquer sociedade de hematologia no mundo reconhece 2 entidades, que é a Associação Americana de Bancos de Sangue, que é a AABB, que foi fundada no pós-Segunda Guerra Mundial e até hoje é a mais respeitada entidade do mundo, e posteriormente a eles uma entidade que chama FACT, F-A-C-T, que é uma fundação de acreditação. Eu acho que o banco que tem essas 2 não precisa, pelo menos do meu ponto de vista, se auto-intitular o bom. Perfeito. Eles colocam seu banco à prova externa, vamos dizer assim. Certo. E a gente falou aqui, então, como né, saber, como escolher a empresa para fazer, mas eu queria falar também quanto tempo antes a gestante deve se preocupar com isso? Logo que engravida, existe aí um meio termo da gestação? Quando é a hora ideal para já entrar em contato e fechar esse contrato, conhecer, né, todas as cláusulas, como é que funciona, tudo isso que a gente já falou? Eu tenho notado, assim, nós temos, assim, eu até me coloco nessa posição da tendência da gente fazer a coisa um pouquinho na última hora, sabe? Sim. E eu não estou criticando a vocês, pelo amor de Deus, porque eu também estou me colocando nessa posição. Sim. Mas como há um trâmite de dúvidas e dirimir dúvidas, há um trâmite legal. Afinal de contas, nós estamos guardando uma célula-tronco do próprio filho, né? Uma coisa que tem que ficar estocado por décadas. Sim. Eu sugiro que seja feita em torno do segundo trimestre de gestação para frente. Ou seja, de 5 meses para frente, vamos dizer assim. E não fazer, mais uma vez, até pela limitação, né? Porque, pelo menos vendo a minha esposa, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o João Pedro e o Luiz Fernando. Hoje já são marmanjos, têm 18, 16 anos. Mas eu senti na minha esposa que nos últimos 45 dias, o tamanho da barriga realmente ela prejudica muito a mobilidade da mulher. Sim, já fica mais cansada. Fica mais cansada. Eu acho que nesses últimos momentos é muito difícil, né? Ela ter que visitar banco, ficar lendo contratos. Eu acho que tem que antecipar essa fase final. Eu acho, eu também não concordo. Possa, né? Mas... Não fazer tão precoce também, né? Porque existem 1000 motivos, aí 1000 coisas para ver antes e etc. Exatamente. Mas também não deixar muito para a última hora, né? Eu acho que a partir da 32ª semana que esteja tudo certíssimo, né? Para a pessoa não ter que se preocupar com mais nada, né? E tem bastante coisa que a mãe se preocupa, né? Puxa vida, muita. É um momento... É uma mudança de vida, né? Então, eu acho que quanto menos coisas burocráticas tiver para o final, melhor, né? Não, e habitualmente hoje as famílias já não têm muitos filhos, né? Sim. Quando tem a gestação, e é provável que a grande maioria hoje tenha um único filho. Então, você vê o momento especial que é, né? Um momento que tem que ser curtido dia a dia. Claro. E realmente eu duvido que nos primeiros 2 meses a mãe realmente pense com isso, na coleta de sangue de cordão umbilical. Claro, não é o momento, né? Não que não seja importante, mas que é uma explosão de alegria e uma explosão de objetivos que anda paralelo a isso e que realmente é primordial no início. Sim, com certeza. E a outra dúvida que eu tinha é em relação a quem faz as coletas, se faz no Brasil inteiro, como é que funciona, como é que vocês trabalham em relação a isso, para outros locais. Como a gente tem seguidores aqui do Brasil inteiro, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. É muito legal, né? Você tem uma abrangência grande, isso me ajuda muito a falar. E-commerce a gente está no Brasil todo, né? Que legal. Mas assim, nós temos condições de coletar em todo o país, né?
Qual que é a nossa preocupação? E aí vem que a gente realmente abre o assunto com a família. Vamos supor que ele esteja na cidade X, que fica a mais de 1.000 quilômetros da cidade de São Paulo, que é onde a gente tem o nosso laboratório, que estrategicamente fica próximo do aeroporto de Congonhas, para que possa tramitar mais rápido essas cargas perecíveis, né? Perfeito. Então, a gente se preocupa muito com a parte logística. Além, porque de nada adianta fazer a melhor coleta do mundo, embalar em qualquer caixa, demorar 4 dias para chegar, porque isso de nada vai adiantar. Sim. Então, nós fazemos um esforço praticamente hercúleo de tentar trazer essa carga dentro de um prazo de 48 horas. Né? A Associação Norte-Americana de Bancos de Sangue nos orienta a lutar para isso, para que a viabilidade não diminua, porque ela acaba diminuindo com o tempo. Sim. Mas é possível estender para 72 horas, mas na hora que chega, aliás, tanto em 48, em qualquer tempo, a gente faz sempre uma análise de viabilidade para tranquilizar os pais de que o produto chegou e chegou vivo, vamos dizer assim, e com 72 horas também é possível. Então, basicamente, é possível coletar em qualquer maternidade, desde que os pais entrem num tempo hábil, para que a gente faça toda a análise de transporte e faça a indicação da coleta, seja pelo médico, ou seja por uma enfermeira encaminhada por nós, seja previamente treinado para que não ocorra imprevistos na coleta. A coleta, ela é simples, mas não pode ser feita de qualquer jeito. Por isso que existem passos para isso. E por isso Mas que aí, no caso, aquela discussão é importante de tempo. Entram em contato previamente com a equipe para dar todo o suporte, orientação. Por isso que consegue fazer em todo o Brasil. Sem preocupar os pais. Nós não vamos colocar os pais nesse trâmite para criar problemas. Acho que esse é o ponto. Às vezes eu falo, assim, acaba até assustando os pais, mas assim, não é os pais que virão fazer tudo isso. É a gente que vai triangular essa conversa. Claro que eles vão saber de tudo. Mas, olha, nós tomamos essa atitude, essa, para que seu cordão chegue aqui assim assado. Ponto. Sem problemas maiores, né, para os pais. Perfeito. Então, vamos aproveitar que a gente falou disso, de coletar, e entrar no meu assunto, né? Que a gente vai fazer a história do dente de leite, né? Que eu não sabia também na época, agora estou sabendo. O Luca ainda não perdeu nenhum dentinho, o Luca está com 4 anos só. Então, a gente vai entrar nesse processo, né? Para saber como é que é feita essa coleta, né? Pelo dentista, se dá para levar o dente quando cai, enfim. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, doutor. Então, isso aí começou também nesse segmento dos últimos 20 a 30 anos, de que a célula-tronco não tem só na medula óssea, no tutano, né, que são aquela parte interna dos ossos. Sim. Muitas outras partes que têm um osso parecido também têm célula-tronco. E aí descobriu-se 2 tipos de célula-tronco. A célula-tronco hematopoética, que produz sangue, e a célula-tronco mesenquimal, que produz tecidos diferentes. Tecido ósseo, aquilo que a gente comentou. E de 20 anos para cá, eu tenho acompanhado muitos estudos e também estudado a polpa do dente, a parte interna do dente, o coração do dente, onde tem a parte nervosa. Olha, Cristina, eu fiquei impressionado as primeiras vezes que eu fiz cultura dessas células em laboratório. Ela tem uma capacidade de crescimento, uma capacidade de diferenciação invejável. E o que me alertou na época isso, que é um produto biológico que existe na nossa boca, fácil de ter, fácil, não tem um só, tem vários dentes. Então, existem vários tempos, né, de poder coletar. E pasme, aqueles trabalhos que você me perguntou no início da live, sobre trabalhos científicos, hoje, eu vou dizer para você que explode-se mais, cresce muito mais do que a parte até hematopoética, que é a sanguínea. A mesenquimal hoje é a vedete da ciência em relação à regeneração de tecidos, tá? Nesse mundo não sanguíneo. E ela está lá na polpa do dente.
É incrível. E Existem no todas as cordão faixas também de... se extrai. No cordão no- você extrai os dois tipos, é isso, né? e o outro tecido, muito bom. Ainda bem que você me lembrou. Estou falando, você e a Talu dão aula. E o tecido do cordão, que é aquele tecido que também é extraído no nascimento, a gente tira o Uhum. sangue, que é o hematopoético, que é o sangue do Sim. cordão. Mas aquele tecido que é os nossos pais, eu não sei o seu caso, mas o meu, a minha mãe guardou mumificado numa gaze de lembrança, um pedacinho do tecido do cordão. Uhum. Hoje a gente não faz mais isso, claro, mas a gente faz uma digestão desse tecido e essas células-tronco mesenquimais, parecida com aquela que tem dentro do dente da Do criança, dente. também tem essa capacidade invejável que eu comentei agora há pouco. Ela realmente cresce, duplica com facilidade e tem a capacidade regenerativa muito alta. E é uma Ou, vedete também. ou Só seja, que só quem tem fizer do cordão, que já vai fazer do sangue e do tecido, não vai precisar fazer depois do dente, certo? ou quem faz Ou o não? tecido, mas veja, olha, isso é uma pergunta dificílima. Isso é uma coisa que, vamos dizer assim, que a gente fica numa sinuca de bico, mas vou tentar explicar o porquê. Eu comparo sempre, sabe, Cristina, com o antibiótico, que os Uhum. pais sabem lidar muito bem com os filhos. Quando o primeiro antibiótico saiu, foi o Alexander Fleming, no século retrasado, quando ele descobriu a penicilina. Uhum. Depois que descobriram a penicilina, o que a medicina falou? Não precisa mais de antibiótico. Aí começou-se a descobrir outros antibióticos que Uhum. tinham a mesma capacidade ou até mais. Aí o que a ciência falou? Acabou a penicilina. A penicilina não serve para mais nada. Agora nós vamos usar as superpenicilinas, as super cefalosporinas, as super não sei o que lá. Qual que é Sim. o fato que agora, no século XXI, nós trazemos? Mesmo a penicilina, descoberta na virada do século retrasado, ela serve para tratar doenças hoje. Sim. Ela não foi substituída. Por isso que eu digo que quando nós estudamos a parte interna das células mesenquimais, seja da polpa do dente, seja do tecido do cordão, embora elas se chamem mesenquimais, elas têm Não são objetivos e iguais. funções muito diferentes. Só para Então seria. exemplificar, da polpa de dente tem uma tendência mais para tecido neurológico. Certo. E eu dar um exemplo que é real. E a do tecido do cordão, por exemplo, para osso e cartilagem. Então seria Então, complementar, na verdade, né? na minha opinião, e eu tenho visto isso, uma opinião quase que unânime agora no mundo, é que são Uhum. exatamente, esse termo é corretíssimo, complementares. Certo. Então, na verdade, se tiver a possibilidade de fazer as duas coisas, seria o melhor dos mundos, né? Seria. É claro que isso, Perfeito. mais uma vez, é um serviço privado, né? Claro que isso Uhum. envolve custo. Sim. Mas eu diria que quando se fala em custo, é claro que como é uma área da saúde, é muito difícil ficar falando de valores, até Sim. por impedimento legal. Mas Uhum. eu acredito que os pais, fazendo bastante pesquisa, denotarão, verificarão que eu vou fazer uma comparativa que talvez seja um pouco triste, porque eu acho que uma coisa não tem o mesmo valor que outra. Sim. Verá que é muito menos que um seguro de um carro, entendeu? Sim, e eu estava falando, hoje à tarde eu falei sobre isso. São serviços que a gente faz para não querer usar, né? A gente espera não usar. Exatamente. Plano de saúde, seguro do carro, tudo isso a gente já faz, né? E aí essa Isso. questão da célula-tronco é isso, é um seguro de vida para o filho, né? Que você vai deixar Exatamente. guardado. São produtos com valores Esperando não ter que incomparáveis. usar, né? Mas Exato. enfim, É é um incomparável. seguro. Aliás, esse negócio de não usar, essa coisa está ficando um pouquinho preocupante do meu ponto de vista médico, porque cada vez mais os pais estão pedindo para usar. Tá? Uhum. A medicina está caminhando para o uso mais comum, cada vez mais É. presente das células-tronco. Tá? Mas para Então, diversos fins, né? A gente espera que diversos não tenha fins. doenças, que não tenha problemas graves, é nesse sentido que eu digo, né? Para a É, gente espera não só usar. só para você ter uma ideia de. Desculpa cortar você, Cristina, Imagina. mas só para você ter uma ideia, só neste mês, eu estou há 18 anos nisso, só este mês, nós temos a possibilidade de uso em duas crianças que guardaram células-tronco.
Só Olha este só. mês. Que é É um numa. seguro de vida. É o que eu disse Então, hoje o dia todo falando sobre isso. Assim, eu acho que a gente já faz seguro para tudo, né? E isso, a gente tem a possibilidade de ter isso como à disposição, né, no futuro para o filho é muito importante, né? Muito especial. sem dúvida. Eu só queria entrar, na verdade, que a gente acabou falando sobre outras coisas, como é feita a extração dessa célula do dente. Eu acho que é importante a gente falar. Isso, a gente esmiuçar um pouquinho isso aí, porque, Isso é, na verdade, isso é um campo odontológico, né? Então, a partir daqui, eu peço permissão aos dentistas, né? Eu sou médico. A minha preocupação como médico e um dos cuidadores, né, mentores da área laboratorial nessa área, é que o cuidado da extração e sempre tentar fazer essa extração em área odontológica, Uhum, na clínica odontológica. Por quê? certo. Porque o dente ele é removido com cuidado. Porque você sabe que todo dente de leite ele serve mais ou menos como um radar para o dente de baixo que está nascendo. Sim, Então, tem que ter todo um cuidado. Não adianta, eu quero guardar, eu quero arrancar porque ele tem diabetes. Não é bem assim. Vamos com cuidado. Porque para arrancar um dente tem que ser feito com instruções odontológicas. Né? uhum, Além das instruções odontológicas para não afetar o crescimento do dente permanente, nós temos que remover esse material com o coração do dente vivo. Ou seja, exato. e também sem infecção. Então, isso tem que ser feito por dentistas, buscar um atendimento para isso, um paralelo que também nós treinamos, Sim, mandamos o kit, a instrução, e esse dente é removido, então, com todo o cuidado asséptico, para que não tenha bactérias, e isso é sim. encaminhado logo para, se possível, dentro de 24 horas, para o banco, para o nosso laboratório, e a Uhum. gente, obviamente, vai buscar uma coisa extremamente minúscula, Cristina. Você imagina, se o dente de uma criança já Já é é muito pequenininho. pequeno, imagina aquilo que está dentro. E aquilo a gente Sim, avalia a existência e a viabilidade, inclusive até visual. Porque o tecido vivo é uma coisa linda, porque é um tecido mais róseo, é visivelmente vivo. E uhum, isso traduz em presença de célula. E aham. aí, esse pequeno tecido é colocado numa plaquinha, também pequena. Mas só que essa plaquinha começa pequena e vai aumentando, por causa daquela capacidade de duplicação que eu falei para você, Sim, que é invejável nesse tecido e no maravilhoso. tecido do cordão. E, Uhum, obviamente, depois de 30 dias aproximadamente, nós temos o resultado final. Nesse uhum, interim, há regras específicas da sociedade norte-americana e também da nossa, da vigilância sanitária, de que a gente tem que fazer alguns testes para assegurar os pais de que aquilo não se trata de um aglomerado de células sem função. E que certo, aquilo é célula-tronco mesenquimal, sem bactéria e que pode ser usado com segurança. perfeito. A gente fica em dúvida que quando escuta do dente de leite, talvez acha que pode tirar o dente e levar e tudo mais, né? Eu acho que é isso que é Essa, importante dizer, que tem que ser extraído no consultório do isso. dentista, Tem que mas ser qualquer dentista pode fazer, né? Orientado por vocês também, né? Com o kit e com a desde que eles. orientação. Nós temos uma orientação que segue o Conselho de Odontologia e todo dentista tem essa Habilidade para fazer. habilidade e foi treinado para isso, de Perfeito. qualquer nível. E agora uma coisa que você falou que às vezes eu esqueço, que realmente você está certa, Cristina, que é aquela coisa de você arrancar o dente em casa, né? Uhum. O dente caiu assim no chão, aí você pega, vou levar lá. É complicado isso por vários motivos. Primeiro, pela contaminação bacteriana, né? Contaminação. Porque isso é. E depois, quando o dente chega a cair na mão da criança, Ele é já está porque solto, né? ele está totalmente solto. A criança vem com o dente na mão, ó, mamãe, tá aqui, ó. É Sim. porque, ó, vamos dar para fada, né? Aquela coisa, né? Que existe, Aham. né? E provavelmente, se não tiver contaminado, o que é raro, a polpa do dente está praticamente já morta, infelizmente, porque Uhum. ela vai morrendo, né, conforme vai amolecendo o dente. Então, Até o você momento ter. ideal não é o momento que o dente já está super mole, né? Não, não, A extração aquele é. dente que está praticamente 90 graus apontando já para frente, Mas é é quando ele raríssimo, começa a é ficar mole, raríssimo.
o ideal seria no início já desse... Não é no início. Quando começa a ficar mole, seria um ponto já ideal para extrair. Para extração. Desde que se tenha o dente de baixo, lembra, o permanente já apontado, Sim, porque sim. se você tirar muito precocemente, ele às vezes pode até perder a direção. Sim, eu acho que o próprio dentista consegue orientar, né? Deve fazer um raio-x já para ver, né? O Exatamente. dente. Normalmente eles fazem aquela panorâmica, né? Sim. Que você consegue ver todas as raízes, todas as risoles, né? Aqueles E aí dentes ele que já estão mesmo deve sem, saber o momento exato, né, para fazer essa extração, né? sem Que aí dúvida. pode ir no próprio dentista já da criança, né? Criança com dentista já tem todo um esquema, né? Então o ideal é que seja com o próprio dentista já de costume, né? Eu acho que não é nem dentista, é um herói, né? Porque não é fácil, não. Que é um herói. É um herói porque não é fácil aqueles que conseguem dominar a criança por um motivo Criança. natural. É uma Sim, situação complicada ficar mexendo dentro da boca de uma criança, né? sim. Mas eles conseguem. Eu conheço vários colegas que são heróis nessa área, né? Aham. E vários colegas coletam esses dentes e mandam para nós. E o sucesso tem sido muito bom. Claro, eu não vou falar que é 100%, porque, mais uma vez, eu falo aos pais: fujam, fujam dos 100%, fujam, nós somos os melhores, fujam Uhum. daqueles que não têm credenciamento. Isso é fácil, tá? Falar. Dizer que é bom é fácil. Não existe 100% na ciência, né? Para tudo. Infelizmente, não. Eu gostaria É. muito de trazer os meus Depende pacientes. de muitas variáveis, né? É. Eu quero, são muitas variáveis e o ser humano é diferente um do outro. Sim. Né? O É a bom do riqueza, dente é que diferente do cordão, você tem outras chances, né? Então, se tiver qualquer, sem dúvida. raramente tem algum problema, como o doutor estava dizendo, mas se você tem vários outros dentes, outras chances para E coletar, em nós, último caso, né? e o que é mais importante, nós identificamos qualquer problema e já comunicamos os pais, para que eles não fiquem preocupados em se preocupar se nós vamos informar ou não. Isso Perfeito. jamais, tá? Sinceramente, isso não é meu campo de trabalho. Sim, ótimo. Enfim, eu acho que a gente falou sobre tudo que me trouxeram aqui, as dúvidas que a gente tinha. Acho que a gente já trouxe bastante informação. Eu vou visitá-los novamente, doutor, para mostrar, porque eu acho tão bacana mostrar como é feito, né? Aquelas plaquetas e os tanques e o pessoal aí da sua equipe. Vou fazer essa Você visita esteve lá? novamente. Você foi com a Estive. Talu, Celso? Não, eu fui com a Sinara, fiz uma visita, Puxa vida, já então, mas mostrei assim, aqui para o pessoal, já faz um tempinho. Mas eu é que acho vocês bacana. normalmente, a Talu também me apronta um pouco, porque ela só vai em dia que eu não estou lá. Porque eu divido o meu tempo, né, com o Hospital das Clínicas, né? Sim. É uma área muito legal lá que eu trabalho, na área de coleta de célula-tronco. Eu trabalhei muito em preservação de células para transplante também. E Uhum. aí isso me ajudou muito a fazer a criogênese hoje, o que ela é, Maravilha. né? Então, isso Para a e Taú é vocês mais acabam, difícil, que ela vocês vem de acabam fora, em né? dias Mas que eu eu tô não aqui estou, em né? Moema, do seu lado. Então a gente Ah, não. agenda um dia para filmar novamente, mostrar. Eu acho que a gente tem que sempre trazer esses assuntos e mostrar mesmo como funciona, né? Mostrar a sua área aí, que é muito bacana. Eu sei que vocês fizeram umas reformas também, acho que eu fui antes, então Eu acho que é legal da gente mostrar. eu diria para você, sem, olha, eu não gosto de ficar jogando confete em si mesmo, porque isso também está errado, mas vale a pena os pais, os clientes conhecerem quando estiverem em São Paulo Sim, a ou aqueles gente que estão em São Paulo, porque é muito bacana o Claro, laboratório. claro. Eu acho que quando a gente vê o local, né, e conhece as pessoas que estão lá envolvidas e tudo mais, a credibilidade é muito maior, né? A gente vê onde estão sendo armazenados, como é feito todo o processo, eu acho que é muito legal. Então, mas de qualquer forma, eu irei, né, novamente, porque quem não é aqui de São Paulo, não pode estar aí presente, a gente faz novamente esses vídeos aí que eu acho que todo mundo gosta de ver e conhecer um pouco mais. Não, estão convidados. Eterno, você e a Talu e todos que estão aqui nos assistindo são eternamente convidados. Perfeito. E estando lá falando, eu com certeza, para mim é uma honra, pessoalmente,
Vamos marcar. Excelente. A gente marca que aí eu vou num dia que você puder estar lá com a gente. Tá jóia, então. Tá certo? Muito obrigada, doutor, por todos os esclarecimentos, por estar aqui com a gente. E espero que a gente traga outras vezes outras informações, de repente, de células que foram usadas, de exemplos que a gente possa trazer, enfim. E, eu fico, qualquer coisa que vocês precisarem de informações, os clientes que estão aí, os futuros clientes também, se possível, Sim, entre em contato conosco, converse com a Sinara, que cuida bem dessa área comercial. exato. Inclusive, vou deixar aqui o alerta de que todos os seguidores da Nini Maria têm condições especiais lá na Criogênesis. Então, liga, fala com a Sinara e cobra dela a condição especial da Nini Maria, que ela vai explicar tudo direitinho para vocês, tá? Em relação a É, valores e tudo mais, exato. ela passa tudo para vocês, tá? A gente não pode ficar Sinceramente, eu não falando estava aqui. sabendo disso, mas a Sinara manda em mim, entendeu? Então, É isso aí. se ela falou para você, é porque vocês vão ter realmente Isso aí. uma Sempre tem um condição benefício. especial, tá? Exato, uma condição especial. A gente não pode falar sobre valores, mas até eu queria falar isso que eu não falei na hora. Eu me surpreendi. A gente fica, às vezes você acha que é muito mais caro do que é, sabe? Porque não é muito dito por questões, óbvio que a gente não pode ficar falando na medicina muito sobre valores e tudo. E eu me surpreendi, eu achei que era muito mais caro do que é, na verdade. Então, liguem, consultem, que vale a pena. Garantir esse seguro para o seu filho. Exato. E só chamando a atenção de um ponto, desculpe tomar um tempo assim, é Imagina. que eu acho que hoje guardar célula-tronco, até pelos trabalhos que estão sendo conduzidos, já não é mais para o próprio filho, né? Porque hoje essa questão é mais familiar. Você vê que a grande maioria do Sim. uso de células-tronco já não é mais no próprio filho, e sim em parentes próximos, né? Sim, que maravilhoso, né? É verdade, isso Então, a gente não tinha falado e a isso sim, Sinara tinha me explicado isso. acho que isso talvez o alvo hoje seja menos o autólogo e mais dentro da família. Da família, que incrível. É porque está difícil hoje você achar alguém compatível no mundo, até a nossa miscigenação é muito alta e dificulta isso. Sim. E com essas recentes situações que nós estamos passando pelo mundo, infelizmente, né? A É. pandemia e depois uma guerra que pode ser que Ai, estenda, é muito difícil nós dependermos de trazer um produto de fora. Porque normalmente sim. ou vem da Europa ou vem dos Estados Unidos. No caso da Europa, então, está praticamente dentro do foco quente da guerra Uhum. atual, né? Não, e a compatibilidade e tudo, né? Enfim. É, Mas é importante, bom que deu tempo de lembrar disso, de dizer que é para a família toda, na verdade, né? Na verdade, eu vejo mais desta forma. Tanto é que na Europa eles não chamam nem banco autólogo, como é no Brasil, mas Sim. É bancos que familiares, né? mãe fica pensando só no filho. Não, sem dúvida. A gente é assim. É o alvo mesmo, né? Eu Sim. também penso nos meus filhos. É, Claro que como marido, a minha função é cuidar da minha esposa, né? Mas de a gente tudo, fica mirando no filho, né? Nos é. filhos, né? Mas é muito interessante saber disso. Até os avós pode chegar. Com certeza. Atualmente, hoje a chance, assim, antigamente havia uma discussão, porque quando a gente discutia que era só para o próprio filho, sempre ficou aquela crítica que com até 20 anos de idade, a chance do seu filho ficar doente é muito baixa. Então, Uhum, muita gente criticava, puxa vida, mas então, para que eu vou guardar se a chance é 3 para 1000, 3 para 2000? Eu acho isso complicado também, porque doença em filho não se põe muito em número, né? Porque você pode sim. cair no número 3, né? Vamos dizer assim. Mas aí começou a perceber que o sangue de cordão estava sendo usado na família. Aí quando Sim. você estende o uso para 30 anos, 40, 50, 60 anos, a chance de uso aumenta drasticamente, mas drasticamente. Por isso que hoje já não se fala mais banco autólogo, né? Entendi. Exclusivo, mas sim bancos familiares agora. Que maravilhoso. Melhor ainda. Não, Fechamos com chave de ouro, com uma muito notícia obrigado, né? dessa. E convido a todos que seguem você para visitar o nosso Instagram, né? Eu não sou muito a tecnologia anda muito longe de mim, mas eu acho legal essa forma. Acho legal Sim. que as pessoas visitem aí. O pessoal hoje vê muito número, né? De seguidor, aquelas coisas todas que eu não compreendo muito, Uhum. mas enfim, todos estão convidados, independente disso. Isso, siga lá a Criogênesis. Eu vou só aproveitar aqui, doutor, desculpa, mas eu prometi um presente para as meninas. Vou deixar o cupom de desconto aqui da Nini Maria,
que vai ser Live Criogênesis, tá, meninas? 10% de desconto no site, aproveitem também. E é isso. Ah, legal. Eu vou Então, deixar salva aqui a live no nosso perfil, vou deixar depois um destaque, porque é um assunto que todo mundo pode retomar, enfim, tirar alguma dúvida, vou deixar salvo. Valeu, boa noite a todos, então, tá? Boa noite, doutor. Obrigada mais uma vez. Boa noite, gente. Obrigada por terem vindo e estarem aqui com a gente. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Meninas, o cupom, então, vai ficar ativo, tá? Live Criogênesis, 10% de desconto, válido somente até amanhã, 10 horas, hein, meninas? Então, aproveitem e façam suas compras lá no site. Beijo para todo mundo.